O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro de Oséias, da profecia de Oséias, capítulo 14. E a homilia vai estar então pautada justamente nesta leitura de Oséias. No versículo 2 diz: Volta, Israel, para o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. A primeira ideia que destaco do texto é justamente a condição de pecador que toca a todos nós. Todos nós somos pecadores. Isso inclui você e isso me inclui. Não quero aqui de início nem dar ênfase no Senhor que vai ao encontro do pecador, mas nesse primeiro momento apenas a clareza de que todos somos pecadores. Por ora, parece que esquecemos isso. E parece que apenas o outro é pecador. Versículo 5. Hei de curar sua perversidade. Hei de curar o teu mal. Hei de curar o teu pecado. Diz Deus. Deus oferece oportunidade a todos para recomeçar. Alguns têm um sentimento de que são indignos, de que não são merecedores, e acabam protelando a sua estadia no pecado, porque se consideram
não merecedores do perdão de Deus. Mas, do mesmo modo como todos são pecadores, Deus também concede sua misericórdia a todos, sem exceção, para que todos tenham a oportunidade de reescrever ou de escrever uma história nova. Então, a segunda ideia é o Deus misericordioso que dá a todos que são pecadores a oportunidade do recomeço. Versículo 8. Voltarão a sentar-se à minha sombra. Sombra dá uma ideia de proximidade. Ao mesmo tempo dá uma ideia de proteção. Então, aquele que é pecador tem a oportunidade de recomeçar, porque Deus é misericordioso, e uma vez se abrindo a essa misericórdia, experimentando essa misericórdia, pode reaproximar-se de Deus e contar novamente com o cuidado e com a proteção de Deus. Então, versículo 2, versículo 5 e versículo 8. 3 passos. Reconhecer a condição de pecadores, reconhecer Deus como Deus misericordioso que não desiste de nós, nos abrirmos a acolher essa misericórdia e reatar a amizade com Deus. Então, parto desse cenário bíblico, dessa primeira leitura que escutamos, para estabelecer mais 3 passos de reflexão. Primeiro, temos dificuldade de pensar como Deus. Deus quer ser misericordioso para com todos. Nós não só não queremos ser misericordiosos para com todos, como não queremos que Deus seja misericordioso para com todos. Quantas pessoas já ficaram indignadas com a ideia de um Deus que perdoa a todos? Quantos já tiveram a experiência de não querer perdoar? Como se a pessoa não fosse merecedora do nosso perdão. Ela não merece o nosso perdão. E aqui vemos um grande abismo que nos distancia de Deus. Porque Deus quer ser misericordioso para com todos. Todos nós queremos ser perdoados. Mesmo que consideremos ter faltas pequenas, faltas leves, alguns vêm para a confissão e dizem isso. Eu não tenho pecado grave, não. Talvez a pessoa sofra de miopia espiritual, mas é o que ela acredita, né? Então, não se considera muito pecadora. E talvez por considerar ser melhor que os outros. Por trás da dificuldade de perdoar, por trás da dificuldade de se alegrar com Deus que é misericordioso para com todos, pode estar uma percepção de superioridade. Então, queremos ser perdoados, mas não queremos que o outro seja perdoado.
O Pai Nosso serve para nós, mas não serve para o outro. E aí lembrei de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Eu não quero que a pessoa pecadora seja condenada. Eu não quero que a pessoa pecadora morra no seu pecado. Eu quero que a pessoa pecadora experimente a misericórdia de Deus e tenha a oportunidade de recomeçar. É preciso querer isso. É preciso ter o coração pleno desse desejo. Por mais indignidade que possamos ter em relação à pessoa pecadora, nunca podemos nos alegrar pelos seus erros, pelas suas faltas. O desejo no coração do cristão precisa ser sempre a conversão, a mudança, a transformação das pessoas. E não podemos nunca perder a esperança nesse processo de transformação. Perder a esperança no processo de transformação, e eu não digo que isso seja fácil, mas perder essa esperança é faltar a fé em Deus. Segundo passo da reflexão. E começo a entrar no tema de Rosa Mística, mas sobretudo um tema que vai ser abordado amanhã, no tríduo de amanhã, no início do terço de amanhã. O que pensar do sacerdote e do consagrado? Foi criada uma imagem irreal do sacerdote e do consagrado, de modo geral. Como a realidade tão sagrada, que parece que está um nível acima das demais pessoas. Como acima daqueles que compõem o povo de Deus, que são pecadores. Criamos uma imagem que o sacerdote e o consagrado são melhores e não são pecadores. Temos essa imagem. Uma imagem errada. Nessa imagem irreal, se anula ou se ignora a dimensão humana, que traz consigo uma gama de limitações próprias da condição humana, e foca exclusivamente na realidade de sua vinculação a Deus, pelo sacramento da ordem, ou pelos votos feitos na consagração do religioso. Portanto, essa imagem irreal faz com que nos relacionemos também de forma imprópria com a figura do sacerdote e do consagrado. Por esta visão errada, por termos essa visão errada, gera-se um escândalo às menores fragilidades ou mesmo imperfeições percebidas pelo sacerdote, no sacerdote ou nos consagrados. E eu falo realmente de coisas do cotidiano, nada absurdo, mas quando se depara com uma limitação humana, aquilo causa um impacto tão grande, como o temperamento, como
uma falta de pulso para uma decisão, como talvez uma perda de tempo, alguns gostos naturais, enfim. Como o descanso. Quantas vezes já fui criticado por em um dia de segunda-feira não estar à disposição. E outros tantos também. Por em algum momento dizer que não é hora de um atendimento. E assim intensifica-se as dificuldades de perdoar e de desejar também a conversão do sacerdote e do consagrado. E repito, esse tema vai ser desenvolvido no segundo dia do nosso tríduo, que é amanhã. Mas podemos ainda pensar não apenas nessas limitações do cotidiano, mas pensar também nos pecados graves cometidos pelos consagrados e pelos religiosos. E vamos trilhar esse mesmo caminho de dificuldade de perdoar. Por quê? Porque temos uma visão errada, demasiadamente sobrenatural, anulando a condição humana. E eu digo isso porque eu também experimento tantas vezes a dificuldade de perdoar os próprios sacerdotes, os próprios consagrados. Terceiro ponto da reflexão. A Virgem Maria, como boa mãe, não desiste de seus filhos. Nós desistimos das pessoas. E nós desistimos com facilidade. A pessoa pode ser muito importante em determinado período de nossa vida e deixa de ser importante por alguma ação isolada que ela teve. Nos decepcionamos. A pessoa pode ter tido importância em muitos momentos da nossa vida, mas gerou uma decepção. Parece que nada mais do que ela fez tem valor. E abandonamos as pessoas. E assim muitos de nós já abandonamos amizades, pessoas próximas da igreja e de fora da igreja. Que bom que temos uma mãe no céu que não abandona seus filhos, nenhum de seus filhos. E por isso essa mãe do céu também não desiste de ser auxílio a cada vocacionado para encontrar e realizar a vontade de Deus. Que é o tema da primeira rosa no peito da Virgem Maria. Aqueles que abandonaram o seu discernimento, a sua vocação. Que bom que Maria, como boa mãe, não desiste de cada padre, cada consagrado, mesmo que esteja em situação de pecado, com a esperança de que esse possa novamente voltar o seu coração totalmente para Deus. Que bom que a Virgem Maria, como boa mãe, não desiste daqueles que já desistiram da sua consagração, que não desiste daqueles que já desistiram da sua ordenação, do seu sacerdócio, que já desistiram de sua fé e que já desistiram da igreja. A mensagem da Virgem Maria
Rosa Mística é uma mensagem direcionada àqueles que já desistiram de si mesmos. Dos que desistiram nos primeiros passos, dos que desistiram de lutar, dos que abandonaram a sua consagração. E não temos, eu desconheço qualquer outra aparição ou espiritualidade que foque a vocação pela perspectiva de quem abandonou. Apenas a mensagem de Rosa Mística traz essa percepção, traz esse olhar. E isso precisa fazer dessa comunidade uma comunidade muito especial. Uma comunidade que sabe ter compaixão, que sabe agir com misericórdia. Porque somos filhos e discípulos daquela que não desiste de nenhum de seus filhos. A leitura de Oséias, versículo 10, diz: compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. Tomara que possamos compreender o que a palavra nos propõe e compreender a mensagem de Rosa Mística. Tomara que consigamos refletir e trazer para a nossa vida o que hoje escutamos. Assim seja.